Sejam bem-vindos ao programa Diálogo na Tua TV. Este aqui é o maior diálogo da televisão moçambicana. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através do nosso canal de YouTube, também através da nossa página do Facebook, que é Feira Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos temas propostos para o dia de hoje. No dia de hoje nós recebemos no nosso diálogo o apóstolo Paulo, recebemos o pastor Xing, também por último recebemos o pastor Lino, que vão nos ajudar a dialogar em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o apóstolo Paulo. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na Tua TV, tendo em conta que esta é a sua primeira aparição aqui no nosso programa. Shalom Adonai a todos os prezados telespectadores, ouvintes e admiradores, portanto, deste programa. Queria também que fosse extensiva esta saudação, de forma recíproca, a toda a nação Moçambique. Em especial às pessoas que provavelmente estejam no governo, mas que também precisam de ouvir um pouco daquilo que Deus tem a dizer em relação ao estágio da nação. Tenho dito muito obrigado. Apóstolo, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. Bom, são várias questões, há uma pergunta, uma resposta, mas eu preferia que fizéssemos a introdução, portanto, dos prezados que estão aqui, depois podemos desenvolver esta temática. Obrigado, apóstolo Paulo. Em diálogo também recebemos o pastor Xing. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na Tua TV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida e por mais uma oportunidade de cá estar no programa. E como meu ponto prévio, eu quero falar uma coisa como filósofo. Que como filósofo, a democracia não pertence aos pobres. Nós, enquanto nação pobre, nunca poderemos ver a democracia triunfar por causa da fome, porque a pobreza leva muitos homens a vender o destino da nação. E sabe-se que enquanto você é pobre, você é escravo daquele que tem condições, ou daquele que tem dinheiro. Então, mesmo você tendo razão, aquele que tem dinheiro vai te dominar, vai te comprar e vai te influenciar a seguir as ordens dele. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de repensarmos uma nova forma de governação que não seja democracia para as nações africanas ou nações do terceiro mundo, principalmente aquelas que são pobres, porque enquanto nós formos pobres, com muita facilidade, nós poderemos vender o pouco que nós temos. Então, o que nós vamos notando na República de Moçambique é que as pessoas descobriram que a única forma de ter dinheiro, de ser rico ou de ganhar alguma migalha é ser político, porque a democracia permite isso. Então mostra que a democracia ela é fraca, ela é falível para as nações onde o nível de pobreza é muito maior. Por isso que digo que a União Europeia ela é cúmplice da desgraça do povo pobre. Ela trabalha junto como braço forte para escravizar os pobres. Por isso que quando entregou aquele resumo que eles fizeram na base de ChatGPT para dizer sobre as eleições do ano passado, mostrou claramente que não estão preocupados na resolução do problema em Moçambique. Eles estão preocupados em manter os seus interesses, o povo continuar a sofrer,
porque eles, basta receber aquilo que eles querem receber, basta eles continuarem a roubar em Moçambique, a trabalhar em Moçambique, a fazer desfazer e o povo continuar pobre, e com facilidade eles vão nos chamando à mesa do diálogo, não para um diálogo, mas sim para dizer que tem uma mala aí na esquina, vai lá abrir, veja o que tem. Então quando você vai abrir, encontra tem $1 milhão, diz, epa, esse dinheiro aí pode ser teu, desde que você venda à vontade do povo. É isso que nós temos que olhar, para a democracia como uma forma de governação falível para os países pobres, e também temos que olhar para a União Europeia como se fosse um braço forte da pilhação contínua dos pobres africanos e dos pobres moçambicanos. Eles nunca vão intervir para a pacificação ou para a resolução dos problemas do povo moçambicano ou do povo pobre, mas sim eles vão continuar a trabalhar em comum acordo com aqueles que querem que o povo continue a ser pilhado, a sofrer, e eles sempre vão passeando a sua classe e roubando e destruindo. Muito obrigado. Obrigado, pastor Xing. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Podem participar no nosso Diálogo 2, colocando as vossas opiniões na nossa página do Facebook, que é Frei José Show. Passo agora para o pastor João Lino. Pastor, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na tua TV. Se tiver um ponto breve, é o momento de apresentar seu ponto breve. Saudações, Massango, saudações aos caros colegas. Estende também a minha saudação aos demais, os que nos acompanham via plataformas digitais, assim como pela TV em casa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a si pelo convite que me é formulado. Várias vezes me fora feito o mesmo e não pude me fazer aqui por causa da gente, mas agradecer agora pela oportunidade e desejar ano novo e bom trabalho a todos. Obrigado. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia 2. Prefiro ater-me ao tema central. Avançarmos para o nosso tema central. Sim, sim. Obrigado, pastor João Lino, obrigado, pastor Xingo, obrigado, apóstolo Paulo, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui muitos telespectadores conectados ao nosso programa. Nosso muito obrigado pela audiência. Pela primeira vez nós recebemos aqui no nosso diálogo o apóstolo Paulo e também recebemos o pastor Lino. O pastor Lino já fazia parte dos nossos debates, mas este ano é pela primeira vez. O pastor Xing já é de casa. Bom, vamos iniciar o nosso diálogo de hoje. Valer, peço já para colocar o nosso tema central. Começo com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, é legítimo dizer que uma das expressões cristãs que se usa muito ultimamente é de profetas ou até mesmo profecias. Para os crentes e para não crentes, torna-se um pouco difícil saber o que é profeta, o que é profecia, etc. Qual é a sua visão, apóstolo, em torno disso, sem esquecer que o apóstolo afirmou que recebeu a mensagem do Senhor, é momento também de receber as mensagens proféticas, é momento de transmitir ou de deixar as suas mensagens proféticas. Muito obrigado por essa explanação. É assim, eu lamento muito, eu faço uma teologia chamada teologia de atrevimento. Porque às vezes vejo, por exemplo, no campo social, muita gente a bater-se muito com a cabeça, principalmente pastores, apóstolos, profetas, crentes. Ok? E ainda ontem eu estava a explicar às pessoas para terem cuidado de deixarem da religiosidade, deixarem de ser religiosos, mas serem crentes. E deixar, portanto, de ser indivíduos de reza e irem pelo caminho da oração. Sem fugir aquilo que é a temática. Falar de profecia, vai-me desculpar porque eu às vezes menciono um pouco em inglês, mas é assim. Não, sem nenhum problema. Falar de profecia, é preciso compreender o conceito de profecia. Consoante eu lhe disse há pouco tempo, de uma forma introdutória, eu dizia que eu faço uma teologia de atrevimento. Pois, embora eu seja um teólogo, mas a minha teologia particular, específica, é de atrevimento. O que é teologia de atrevimento? É uma teologia além daquilo que é a expectativa do pensamento humano. Recorrendo só um pouco no meu xará, 1 Coríntios 2, 4,
o apóstolo Paulo dizia que as minhas palavras, a minha pregação, não persistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pelo mover do Espírito e poder de Deus. E aí começa a questão. Se é pelo mover do Espírito e poder de Deus, não pode haver dúvida daquilo que é profecia. O profeta dos profetas chama-se Yeshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo, o mensageiro. Este é o focal point. Então, depois, o que é que vem a seguir? Is the way, o caminho. And then, true, a verdade. And then, life, a seguir a vida. Todos esses itens pertencem a uma trindade de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? É preciso compreender o panorama histórico da humanidade na exposição bíblica. E o que é que acontece? Quando nós vamos recorrer às Escrituras Sagradas, começando do livro de Gênesis, Gênesis que significa a origem, começo, princípio de todas as coisas. Então, só o facto da origem, o começo, o princípio de todas as coisas, é preciso que a gente compreenda no espírito e na letra que é algo profético. The beginner, God is the first one, is the hand. Deus é o primeiro e é o último. Então, quando nós começamos no livro de Gênesis ao livro de Malaquias, automaticamente todo ele do Antigo Testamento é profético. Foi algo declarado. Ou seja, em outras palavras, o arquiteto da humanidade, Yahweh, o Senhor, ele, na sua essência, ele como é o que ele é profeta. Antes dele fazer a exposição bíblica, ou seja, deixar a herança bíblica, que é aquilo que eu e você hoje conseguimos ler como herança, falo da Bíblia Sagrada, ele já havia planificado. É por isso que quando nós corremos só um pouco e vamos tentar interpretar o que é fé, a gente vai perceber de que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós não enxergamos, mas possíveis de alcançar. Ok? Então, voltando um pouco mais para trás, estava a explicar. Vai-me desculpar porque eu não sou muito toda hora a abrir versículos. Eu quero a lógica e a razão. Mas vou confirmar já e podemos já só por uma questão de cautela, podemos recorrer aqui ao livro de Deuteronômio 29, em Gênesis. O que é que diz a palavra de Deus? Uma coisa muito rápida, só para a gente, que é para eu poder explanar com maior precisão. Deuteronômio 29. O que é que diz a palavra de Deus? E será que, havendo-te o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Agora vamos aqui para, desculpa, eu estava a dizer Deuteronômio 29. Muito rápido. Eu tinha citado o 13, mas vamos aqui ao 29. O que é que diz? 29 diz o seguinte, aí está. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. We talk about secret things, the things from the heaven. Coisas secretas do céu. And then, porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em outras palavras, é preciso que a gente entre no espírito e na letra das coisas do espírito e o poder de Deus. É profético. Deus está aqui a dizer que ele, as coisas ocultas pertencem a ele, mas as reveladas ele revela aos homens. Então, há várias maneiras de fazer a exposição ou decretar. Fazer a coisa ocorrer, acontecer. Algo vindouro, algo do passado e do futuro. Então, o que é preciso? Nós às vezes temos que cuidar de forma minuciosa, detalhada, precisa, concisa e clara. É termos o cuidado de interpretar o conceito do que é a profecia. Então, volto a rebater. Profecia é declarar algo. Pode ser do passado, pode ser do presente e algo que vem. Desde que, friso, trazendo aqui um estudo comparativo, que tudo quanto vai ser declarado deve acontecer. A questão eclesiástica, numa perspectiva de administração eclesiástica, numa visão eclesiástica, que eu chamo de cosmovisão, depende do tempo. A profecia é declarar.
é declarar. A profecia não é previsão, não é prever. Nós não trabalhamos no serviço meteorológico. You must declare. Você declarar, profetizar. É o que Deus fez. Mas com autoridade e poder. O que é declarar? You must declare. Eu posso dizer, olha, por exemplo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu posso dizer que, olha, no dia 14... Não de forma natural, não numa perspectiva natural. Por isso que eu estava a frisar que o apóstolo Paulo ele dizia que as minhas palavras, a minha pregação não persistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, não estava a falar de uma forma natural, mas pelo mover do Espírito e poder de Deus. Wow, it's something powerful. É algo poderoso. E é isso que temos que compreender. Que quando eu declaro, significa que aquilo que eu estou a declarar deve acontecer. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Tudo o que aconteceu agora, que aconteceu aqui em Moçambique, eu já havia declarado. Tudo o que aconteceu em Moçambique? Tudo que está a acontecer aqui em Moçambique, e tem mais ainda que ainda vou informar aqui. Sim, que vai acontecer. Antes de declarar, sim, tudo o que está a acontecer no nosso país, exato, o apóstolo Paulo já havia declarado. Sim. O apóstolo Paulo declarou em torno das manifestações. Correto. O apóstolo Paulo declarou em torno da Covid. Ou seja, profetizou. Sim. Em torno deste evento todo que ocorreu, este embate, queima de lojas, e tudo que aconteceu aqui, a rejeição do povo em relação ao governo atual. Vou lhe dar um exemplo concreto. O governo atual, na minha teologia de atrevimento, segundo a voz de Deus que eu recebi, foi destituído no mundo espiritual. Não existe. Daqui a mais um tempo, vai deixar de existir. Vai tomar posse aquele que Deus enviou para o trono. Tem uma nuvem negra que já entrou nesta nação. O vento do norte, sul, oeste e do leste. Tem anjos que vieram para cá, como um exército angelical. E colocaram no epicentro do acontecimento de tudo quanto está acontecendo nesta nação, tem um número chamado 15. Isso é 555. 15. Ou seja, 5 mais 5, 10 mais 5. Mas não é um número tanto como um número. É uma espécie de rochas, como se fossem blocos. E cada rocha de 5 vem 6. A outra, 6. A outra, 6. I meaning 6, 6, 6. O número da besta. Por causa das práticas feitas dentro do panorama histórico de Moçambique. Apóstolo, estamos para avançar com o nosso diálogo. Estou para passar para o pastor Xing, depois o pastor João Lino. Será que o apóstolo pode nos trazer um exemplo de uma profecia, dessa declaração, tendo em conta que profecia é uma declaração. Profecia não é prever, é uma declaração. Quando tu dizes prever, o que tu entendes por prever, Massango? Nós não temos que... A previsão, ela é taxativa para si? Eu não considero previsão. Eu considero algo que deve ser declarado. Deus, quando disse haja luz, foi uma declaração categórica, deliberada. Os profetas atuais têm essa autoridade de declarar e acontecer? Eu não diria os profetas atuais, mas diria os enviados de Deus, escolhidos de Deus com uma missão específica. Estes sim, como por exemplo o meu caso. Eu tenho uma intimidade muito profunda com Deus. Falo e oro de diversas maneiras com Deus. Explica melhor essa parte. Não profetas atuais, mas sim enviados por Deus. Quando me diz profetas atuais, é que eu não olho nessa perspectiva. Ok? Eu sempre gosto de fazer a análise de introspecção teológica, que é um objeto de análise. Por quê? Às vezes nós vamos confundir o alho com o bugalho e querer misturar as coisas. Volto a rebater e a frisar. Todo aquele que tem um chamado de Deus, escolhido por Deus, com uma missão específica e que transporta esse tipo de autoridade, essa pessoa, tenho a certeza que é a boca de Deus. Feito Samuel, por exemplo. É neste contexto que eu me refiro. Agora, quando diz os profetas atuais, eu não uso esse termo de profetas atuais, mas indivíduos que foram chamados por Deus com uma missão específica e com uma relação mais próxima com Deus. Isso sim. Os atuais, ou melhor, os homens de Deus, sim, do nosso país, sim, podemos afirmar que
todos foram enviados por Deus? Não são todos. Está bem, vamos voltar com essa questão. Passo agora para o pastor Xing. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos comentários relativamente à introdução do apóstolo Paulo. Passo agora para o pastor Xing. Pastor Xing, ainda na nossa questão prévia, o que é profeta? O que é profecia? O que a Bíblia nos ensina acerca disso? E em algum momento nós ouvimos aqui a explicação do apóstolo Paulo afirmando que tudo o que está a acontecer no nosso país havia declarado, ou melhor, havia profetizado. Como é que olha para isso, pastor Xing? Muito obrigado. Deus é bom. Hoje é um dia muito difícil, hein? Difícil porque ouvi uma nova teologia. Teologia do atrevimento. Eu nunca tinha ouvido, mas hoje ouvi. Pese embora a definição não seja exaustiva ou satisfatória do que seria teologia do atrevimento. Mas vamos para aquilo que nos interessa. O que nós temos que ter em mente é que a Bíblia é a palavra de Deus. Fora dela não existe outra palavra de Deus. É por isso que depois de Deus falar com João, disse: sela esta palavra da profecia. Ninguém pode acrescentar ou diminuir alguma coisa. Pois embora no nosso contexto muita gente tenta aumentar e tenta acrescentar alguma coisa dentro da palavra de Deus. Ela é final, ela é cabal. Quando nós falamos sobre profeta, nós estamos a falar sobre, numa definição muito simples, fácil de se entender, o profeta é o porta-voz de Deus. É aquele que fala aquilo que Deus deu, ou é a boca de Deus, aquilo que traz a mensagem que Deus quer transmitir ao seu povo. Quando Deus quer falar com o seu povo, ele envia, ele fala através de um homem. Esse homem, a Bíblia chama de profeta. Principalmente no Antigo Testamento, nós encontramos profetas que Deus usava como a sua boca, que transmitiam a palavra de Deus. E Deus tinha uma relação profunda com essas pessoas, porque eles representavam a Deus na terra. Eram porta-voz, eram como se fossem embaixadores de Deus na terra. E eles não profetizavam quando queriam profetizar. Eles não profetizavam a qualquer momento, a qualquer hora. Não, eles falavam: assim diz o Senhor. Esta é a palavra de ordem. Se nós lermos a Bíblia, todo o Antigo Testamento, sempre que um profeta abre a boca, diz: assim diz o Senhor. Ele não dizia: posso profetizar, quem aí professar, posso profetizar. Eles não faziam esse espetáculo todo, porque eles eram porta-voz de Deus. Então, o que é profecia? Profecia profetizar. Profetizar é ato de revelar uma mensagem que vem da parte de Deus. Quando falamos de profecia, é revelar, ou é anunciar, ou é pregar uma palavra que vem da parte de Deus. Assim como eles faziam os profetas. Eles recebiam a palavra de Deus e eles anunciavam ao povo, ou eles anunciavam ao rei, ou eles anunciavam ao sacerdote. E o sacerdote, por sua vez, ele comunicava ao povo. Era a sua missão. Recebia a palavra, depois entregava ou para o rei, ou para o povo, ou para o sacerdote. Depois ele comunicava. E depois temos profecia. Pastor, na sua definição, em nenhum momento ouvi declarar. Profecia é declarar, mas sim ouvi anunciar, pregar, excepto declarar. Esse termo de declarar, ela tem muita origem na teologia da prosperidade, tem muita origem na teologia positiva. A teologia positiva, ela ensina que
tudo quanto você quer, você tem que declarar e vai acontecer. Então, eles ensinam que quando eu estou na igreja ou na minha casa, eu posso declarar, Senhor, eu declaro o carro, declaro o casamento, declaro a saúde, declaro aquilo. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela nos ensina sobre a teologia declarativa. A Bíblia fala que tudo quando você pedir em oração, creia que você já o recebeu. Quer dizer que, Senhor, eu peço que me abençoe com um carro. Então, eu estou a crer no meu coração que o Senhor já me abençoou. Então, a teologia positiva, ela veio acrescentar este elemento de declaração, que você tem que declarar. E nosso Deus vai se colocar no lugar do moço de entrega. Deus, eu declaro que me dê caro. Então Deus logo tem que correr, levantar, vir de entrega. Então é isso que essa teologia declarativa ensina. Mas Deus não ensina isso, porque Deus é supremo. Ainda que vocês, antes de vocês, ou ainda estejam orando, eu terei vos ouvido. Deus fala assim. Então quando nós temos estamos numa fase em que chegamos ao nível de não reconhecer a superioridade, a soberania de Deus, e fazemos de Deus como fosse um menino, como fosse uma criança. Deus não é criança. Deus quer que nós nos coloquemos no lugar de filho. Somente, Massango, você chega em tua casa, pai, eu declaro que me dê casa, papai, eu declaro que me dê água, papai, eu declaro que me dê esposa, papai, eu declaro. Teu pai vai dar você? Não vai dar. Mas é isso que essa teologia declarativa vai ensinar as pessoas. Por isso que hoje na igreja não há mais oração. O que nós temos, só temos declarações e declarações. Declarações, as pessoas já não oram, não sabem o que é intimidade na oração. E nem sabem o básico da oração, que primeiro você tem que agradecer a Deus, segundo adora, pede perdão a Deus, depois de confessar os teus pecados, depois intercede, depois vais pedir, depois agradecer a Deus. Eles já não sabem isso, porque eles sempre foram ensinados que você tem que, tudo que você quiser, tem que declarar. Não é assim como as coisas acontecem. Não é tudo que você quer, tem que declarar. Tudo acontece. Fala que assim, não diga que amanhã iremos àquela cidade e vamos conquistar, mas sim diga, se o Senhor nos permitir, nós iremos àquela cidade e conquistaremos. Não, se o Senhor permitir. Então, tem que haver, a profecia é a permissão de Deus. Mas hoje, o que nós temos, a profecia vem, Deus permite que a pessoa profetize em seu nome. Mas hoje, o que nós temos, segundo o que diz a Bíblia no livro de Jeremias, nem eu vou ler, só quero ver somente o capítulo, somente para eu não falar coisas de mentira. No livro de Jeremias, a Bíblia diz assim, não lhes ouça, porque eu não lhes enviei. Eles correram para falar, sem que eu tinha lhe dito. Eles correram para profetizar, sem que eu tinha lhe dito a palavra. Então, o nosso tempo, o que nós vemos pessoas cheias de si mesmo, que encontraram um mecanismo de chamar a atenção às pessoas por meio de profecia. Mas, o que nós, aqui que fica muito bem claro, que nós temos profeta enquanto ofício no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o dom da profecia. O dom da profecia e o ministério profético são coisas diferentes. O ministério profético é Deus chamando Samuel para vir trazer a palavra de Deus para o povo de Israel. O ministério profético é Deus chamando a Eliseu, Elias, chamando a Isaías, chamando a Neemias, Sofonia, Ageu, Abacuque. É Deus chamando Malaquias. Mas no Novo Testamento nós temos por meio do Espírito Santo, a que ele concede dons, o Espírito Santo dá dom a outro, o dom de profetizar. Quer dizer, esse não é não, você não profetiza, ele é ocasional. Deus te dá uma palavra por ocasião. Você está num sítio ou está no culto, Deus te dá uma palavra por ocasião. Pastor, tendo em conta que o pastor participou no nosso programa, no tempo das manifestações, naquele tempo que as manifestações estavam no pico, que para andar era muito perigoso, não se andava, etc. E o pastor foi acompanhando os cenários, também foi comentando aqui no nosso programa. Como é que olha para a explanação
do apóstolo Paulo de que tudo o que está a acontecer no nosso país já havia declarado, ou melhor, já havia profetizado. Qual é a prova que ele tem? Não tem prova. Eu penso que... Prova desculpa, material. Sim, é assim, eu só queria, não quero cortá-lo, né? Sim, sim. Eu lamento muito, eu chamo autêntica melancolia, falta de contextualização bíblica. O que é que eu quero dizer com isso? Muitos vão ir para o inferno por não saber interpretar as escrituras sagradas e ficarem refém, como se Deus fosse algo padronizado. Escuta bem onde eu vou. João, do capítulo 20, 30. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Volto a frisar. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Ainda estou no capítulo 20 de João. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Muito rapidamente, só para terminar isso, capítulo 21 de João, para fazer a ponte, diz que no versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ponto final, it's done. As escrituras sagradas, indo ao panorama histórico da humanidade, nós temos que ter o cuidado de forma minuciosa a fazer a avaliação preliminar daquilo que se refere. Em que contexto? Por exemplo, Paulo falou na igreja de Coríntios com aquele povo. Recorrendo ao Efésios, em que contexto Paulo falou à igreja de Efésios? Em que contexto? Tudo tem que ser interpretado em função do tempo. O que é que está a acontecer? A doutrina do homem está a passar o limite da expectativa de Deus. O que é que eu quero dizer com isso, Massango? Se tu estiveres muito atento, e eu sei que és um grande teólogo, não estou a falar isso por alguma eventualidade, mas eu consigo perceber isso. Nunca tive contigo, é a primeira vez. Estou a falar espiritualmente. Sabes fazer a avaliação da coisa. Se fores a reparar, em várias congregações, sem querer ferir algumas, não é? Às vezes recorrem na Bíblia e dizem que não. Por exemplo, mulher não pode pôr calça, não pode pôr mechas, porque vem com seus pretextos. E depois começa, porque está escrito em Timóteo, está escrito não sei quanto. Come on, desculpa lá. Chama-se pobreza espiritual, autêntica melancolia. Eu digo na teologia do atrevimento. Nós temos que ter o cuidado de avaliar as escrituras sagradas. Deus vai levar muita gente ao inferno por não estar a perceber ou ter a capacidade de discernimento da letra e espírito de Deus. Ok? Eu não estou aqui para falar bonito para ninguém. Estou a alertar as pessoas. Porque às vezes você vai... Entendeu bem quando eu referi ali as escrituras sagradas? Eu não inventei. Há coisas que Jesus Cristo, por exemplo, fez que não vem aqui. Ou seja, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, é tão grande que não existe no mundo um livro, uma enciclopédia com capacidade de estar lá, portanto, aquilo que são as escrituras sagradas. Daí, o litígio que está a acontecer hoje entre várias congregações, entre os homens de Deus, as acusações, é exatamente por falta desta capacidade de discernimento, de percepção, de que se de facto é isto que se diz é real ou não, em que contexto se deu, porque é que Paulo falou à igreja de Coríntios isto. Isso tudo temos que avaliar de forma precisa, concisa, clara, para que não haja dúvida. Não só em mim, porque eu também preciso de fazer uma autoavaliação daquilo que eu digo. Eu tenho dito às pessoas, eu sou cristocêntrico, não egocêntrico. Porque o cristocêntrico, ele olha numa perspectiva teológica, mas para além da letra, vai pelo Espírito e poder de Deus. Tenho dito. Obrigado, pastor, de uma forma bem rápida, para depois passarmos para o pastor João Lino. Muito obrigado. Eu sei que somos 3 aqui, então eu quero só dizer que os oportunistas sempre surgem e vão surgir. São muitos oportunistas que quando não há caos em Moçambique ficam calados e encolhidos. Só quando há caos, eles vão surgir para falar qualquer coisa que eles acham e pensam. Por quê? Porque eles
são oportunistas. Então, o que nós temos que fazer é se dizer que Jesus fez muito outros milagres que não estão aqui na Bíblia. Isso que fez na presença dos seus discípulos. Tinha testemunhas oculares que viram. Eu lhe pergunto, quando profetizou, tinha quem que viu? Obrigado. Obrigado, pastor Xing. Passo agora para o pastor João Lino. Pastor, comentários em torno dos pontos levantados, para depois passarmos para um outro ponto. Muito bem. Queremos agradecer mais uma vez. A profecia. Profecia, nós na Bíblia entendemos profecia pelo menos pelo seu objeto. Qual é o objeto da profecia? O objeto da profecia é devolver o homem a Deus. Então, tudo que nós formos a trazer, será que está a levar o homem de volta a Deus? Senão, então, alguma coisa não está boa. Então, a profecia tem que levar o homem De volta a Deus. a Esse Deus. é o objeto da profecia. É o objeto da profecia. É por isso que, se tu começares a entender quem é o profeta é o mensageiro, mas não é só um mensageiro, ele é o porta-voz de Deus. Nós vamos entender que há diferença nesses 4 elementos que eu vou mencionar. O primeiro elemento é o sacerdote. O sacerdote é o representante do povo a Deus. Ele leva o clamor do povo, vai entregar a Deus. Este é o sacerdote. Cessou a missão dele. Depois vem o escriba. Qual é o trabalho do escriba? O escriba, o trabalho dele é ensinar ao povo a lei do Senhor. E guardar a lei, zelar com que não haja deturpação da doutrina. Por isso, se é que vês nos últimos tempos o caso do nosso pastor, quem? Xing. O que ele está fazendo é um trabalho de escriba. Zelar com que a doutrina não seja deturpada. E é necessário que em dias em que nós estamos a viver, em que há muita miscelânea das coisas, aparecem pessoas para dizer que isso não é trigo, isso é joio. Porque a doutrina tinha que se manter. Tanto é que mesmo se formos para entender na Bíblia, no tempo dos reis, um dos reis, que é o rei Asa, ele recomenda que os sacerdotes voltassem a entregar a lei aos escribas, que eles traduzissem, interpretassem e olhassem com maior zelo para que as escrituras não fossem, adulteradas. Havia esta responsabilidade. O outro elemento que eu quero introduzir, que foi introduzido por Jesus, é o elemento evangelista. João Batista, quando ele aparece como pregador. É o primeiro pregador a aparecer. Note que Jesus diz que de todos os profetas que houveram, nenhum deles é maior que João Batista. Mas na Bíblia você não encontra nenhuma profecia de João Batista. Está entendendo? O que isso significa? É que João Batista sabia que ninguém pode dizer algo de si mesmo. O maior problema de contextualização profética dos últimos dias é cada um querer dizer algo. Eu quero trazer uma diferença sobre a palavra que trouxe em jeito de provocação ao Xing, aquela questão de declaração. A declaração em si não é problema, porque a declaração é um atestado de honra. Quando eu digo juro pela minha honra, tudo bem. Todo aquele que fizer qualquer declaração tem que ter cuidado que aquilo que disse tem que cumprir. Ele é escravo daquilo que diz. O problema não é a declaração, mas são os efeitos nefastos dessas declarações. Com que base eu faço essa declaração? Por exemplo, eu quando caso, eu digo juro pela minha honra, não estou a mentir. Vou respeitar, vou amar, mas já vemos de ver lá na frente se aquilo que eu disser é verdade. Então não é profecia a declaração, é um termo de compromisso. Então, a profecia não é declaração. Não. A profecia é um decreto. Talvez o homem de Deus queria dizer isso. A profecia é um decreto. Por isso que decreto é irrevogável. Tanto é que todo profeta que for aparecer, é o que diz lá em Jeremias, onde ele já vai dizer, e também em Deuteronômio, onde ele mencionou, diz que tudo aquilo que o homem de Deus disser e não acontecer, temos certeza que de profeta não tem Sim, nada. mas temos aqui o apóstolo Paulo afirmando que tudo que nós estamos a viver já havia profetizado. Pode ser. Aqui todos nós não temos matéria de prova, os juros de prova para dizer se o que ele disse é verdade ou é falso. Eu não posso julgar a ele naquilo que eu não ouvi. É pela primeira vez que eu estou a ver. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Deus te abençoe.
por que é que estamos a dizer isso? Temos que ser sábios na forma de abordar. O que eu estou a dizer é que tanto ele está certo, tanto ele está certo. Agora, onde é que está a questão? Ele tem que ter muito cuidado em dizer que tudo o que eu disse aconteceu. A questão é, qual é os juros da prova? Quem viu o que ele disse? Mas o apóstolo afirmou que ainda hoje vai declarar. Aí, essa que ele declarar hoje, vamos julgar. Essa todos ouvimos, está gravado. Se não se cumprir, vai ser que nem um irmão que veio aqui com a cara fechada, não sei o quê. Porque não cumpriu-se tudo o que ele andou a dizer. Mas é preciso, meu amado, eu não quero lhe cortar o seu pensamento. Ok, tudo bem. Mas decreto. Decreto. Peço para ir investigar bem o que é um decreto. Que tipo de exposição é? Com todo o respeito que eu tenho. Decreto. Que tipo de exposição é? Porque é uma exposição. Agora, que tipo de exposição é um decreto? Se é algo declarativo ou não, é neste contexto. Porque aqui é uma questão de interpretar aquilo que é a terminologia. Por exemplo, nós estamos aqui com o público consumidor. Existem pessoas, o público consumidor está sobre, é uma espécie de, faz antivigilância sobre a nossa vigilância, ok? Enquanto nós vigiamos, há pessoas que estão a vigiar do outro lado. Agora, é preciso que tu tenhas a certeza que o decreto, que tipo de disposição é um decreto, ok? Eu não sou superior a ninguém. Olha, há uma coisa, não sei se sabe, ilustre Massango, que Paulo significa pequeno. Mas eu tenho a certeza que muita gente nunca vai aceitar dar nome de pequeno, porque diz que pequeno é algo pequeno, porque se der nome de pequeno não vai desenvolver. Já vi muitos debates, a questão dos nomes, não é? Mas, por exemplo, Paulo, em grego, significa pequeno. É uma referência. Então, às vezes, é preciso nós tentarmos interpretar, fazer uma investigação detalhada, não é? Minuciosa, para tentar interpretar, no fundo, afinal, qual é a razão, a raiz. Por quê? Eu estou a dar um exemplo de Paulo, que significa pequeno, mas já ouvi pessoas a dizerem que eu não posso dar nome de pequeno, porque eu tenho que dar nome de grande, porque grande é algo que me vai fazer subir. Então, é mais ou menos nesta perspectiva. Então, com todo o respeito, eu respeito o que o irmão aqui acabou de dizer, o irmão ali também, eu não tenho grau de superioridade de nada, sou pequeno, consoante eu disse, mas é preciso a gente ter o cuidado. Isso funciona tipo a oração. A oração, muita gente... Eu já vi, não, a oração é só abrir a boca, orar. Eu, por exemplo, tenho mais de 1000 e tal formas de falar com Deus, sem precisar de abrir a boca e falar. Mas este negócio é comigo, é com Deus. Assim como eu posso respeitar a sua forma de comunicar com Deus, tanto como Ele. O que é que eu quero dizer com isso? Nós somos livres de opinar aquilo que a gente acha que é. E expor, não é? Estamos aqui diante do programa, mas queremos aprender. Eu também preciso de aprender, não é? Mas é preciso termos o cuidado. Depois vamos devolver a palavra. Sim, é preciso termos o cuidado. Pode passar novamente. Ok. Não, eu só estava a frisar sobre esse aspecto. Depois de voltar com o pastor, ou melhor, com o apóstolo Paulo, ainda com o pastor João Lino, comentaram então dos pontos levantados, respondendo à seguinte questão. Os crentes são ditos que devem ouvir um profeta, mas na Bíblia está referido que existirão falsos profetas. Como saber se este é um verdadeiro ou falso profeta? A Bíblia não comete erros a dizer que temos que ouvir profeta. Eu queria só chamar fazer um reparo. O ministério profético não cessou. Não quero cometer gafes aqui. Em Atos capítulo 13, diz assim no versículo 1: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, depois vai dando o destaque. Estou a falar de Atos dos Apóstolos, estamos a falar do Novo Testamento. Por que estou a trazer isso? E se nós formos lá no capítulo 26 também faz menção do Ágabo, que também é profeta, no tempo do apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo, quando fala dos dons ministeriais, nos 5 dons, faz menção ao ministério profético. Correto. Eu estou trazendo isto para dizer que não pode estar em discussão a pessoa do profeta.
O problema não é o profeta, é o que ele está a trazer. Que é esta pergunta que estamos nela aqui. A questão aqui de fundo é como discernir que este está a falar coisa de Deus e aquele está a andar a trazer coisas da sua cabeça. Há uma coisa que o irmão Paulo disse, o apóstolo, com todo respeito, ele disse assim: a profecia não é previsão. E não é mesmo. O que é previsão? Prever é adivinhar. Então, o que acontece nos dias em que nós estamos a viver, temos adivinhos e não profetas. O primeiro assunto que nós vamos ter para identificar que este não é profeta, prever. Lembra por que eu disse decreto? O decreto é irrevogável. O profeta não pode vir nos dizer amanhã: eu depois fui orar, cancelei. Não se cancela a profecia. Porque é decreto. O decreto. Vou dar exemplo. Há um senhor, eu não quero entrar em questões políticas, peço que me compreendam, mas há um senhor que tirou 10 leis, não é? E ele disse que era decreto. Alguém tentou contrariar aquele senhor. O que aconteceu? Andamos a ver incêndios por aí pela cidade. O que estou querendo dizer é que decretos são irrevogáveis. Não se estão a perceber o que estou a dizer. Quero trazer isso como reflexão. Não entro nesses assuntos, não quero entrar, não é meu assunto. Então, o decreto, embora ele chame a questão de forma declarativa, sempre será de forma declarativa, mas é decreto. Decreto não se altera, então profecia tem que ser algo que não se altera. Se eu acordar amanhã a dizer que Deus mudou, qual Deus mudou? É por isso que, vejam o que aconteceu. Alguns profetas só pegam um respaldo ou uma tentativa de justificar a dizer: Isaías profetizou. E depois dele profetizar, o rei Ezequias, o que acontece naquela profecia? É que é preciso chamar a atenção. Aquilo não era profecia. Aquilo era uma informação. Arruma a tua casa, porque na doença, sabia-se que ele estava doente. E ele tinha certeza que ia morrer. Então ele volta a Deus a dizer: não. Vai me matar por quê? Não fiz eu isto e aquilo. Isaías, Deus volta a chamar Isaías, volta lá a dizer a ele: não vai morrer. Obrigado, pastor João Lino, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Podem participar no nosso Diálogo 2, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central. Em Diálogo nós recebemos o apóstolo Paulo, recebemos o pastor, ou melhor, recebemos o apóstolo Paulo, recebemos o pastor Xing e por último recebemos o pastor João Lino. Passo agora para o apóstolo Paulo. Apóstolo, comentários em todos os pontos levantados. O pastor Xing pediu provas das profecias que o apóstolo declarou. Apóstolo Paulo. A resposta que eu dou sobre uma verdade: não existe mentira. Mas existem mentiras contra a verdade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não sou obrigado agora a dizer: entra no Android, verifica lá no meu Facebook. Sobre uma verdade, existe o quê? Verdade. Sobre uma verdade. Ou seja, para quem entende um pouco do campo de direito, porque eu sou daqueles teólogos que gosto também de estudar e interpretar um pouco de tudo. Ou seja, sociologia, psicologia, várias ciências, não é? Não fico refém só apenas no livro da vida, para ter conhecimento. Quando nós entramos no campo de direito, nós vamos perceber bem, perfeitamente, de que, olha, sobre a matéria de direito, veracidade é veracidade. Então, se eu digo que já declarei sobre tudo quanto, como é que diria, tudo que aconteceu, está a acontecer, saques, não sei quantos, eu tenho a certeza que tem pessoas que estão a ouvir. Há testemunhos. Eu vou dar o meu caso e vim cá declarar uma vez. Quando eu perdi a vida em 2003, foi-me dito isto também, aqui nesta sala. Quando eu perdi a vida em 2003. Quando perdeu a vida? Sim, morri no José Macamo. Então, alguém disse... Estava aqui, Paulo, sim? Quando morreu em 2003. Eu fiquei gravemente doente, perdi a vida em 2003. Ok? E quando perdi a vida em 2003, isso é algo que já declarei em vários sítios, não sei quanto. Eu disse às pessoas o seguinte, sabe? Eu não sou obrigado a te dizer a verdade. Mas se quiseres, podes ir ao José Macamo, vais ver Paulo Sérgio Vodres, perdeu a vida.
A única diferença que não houve é que no momento que queriam levar o meu corpo para a casa mortuária, no momento que a minha família saiu para ir preparar o enterro, é quando o Espírito Santo me ressuscitou. Eu sou um Lázaro, em outras palavras. O apóstolo ressuscitou. Ressuscitei da morte. Não como morte decretada. Ok? Óbito. Eu, quando disse às pessoas, estava aqui, acho que um dos eu disse, é mentira, esse não morreu, ainda vai morrer. Não é possível, isso não existe. Uma pessoa quando morre, morta. Está a perceber onde é que eu vou? Mas, isso aconteceu comigo. Eu disse às pessoas, eu não sou obrigado a gritar, dizer, não, deixa lá, vou te provar. Não. Tem testemunhos. Tem testemunhos. E os testemunhos estão do outro lado, o público consumidor. Alguém vai lhe contactar, alguém vai lhe dizer o que ele está a dizer é real. Por exemplo, tem pastores que ainda estão vivos, que me libertaram. Conhecem o meu historial, como é que eu saí da reanimação depois de ter ressuscitado, porque depois de eu ter ressuscitado, saí da reanimação, a junta médica transferiu para o Hospital Central. Quando entrei naquele quarto onde eu estava, morreram todos que estavam lá, só saí eu. Vieram anjos, pegaram, as pessoas, outros não acreditam nisso, mas já aconteceu, pegaram daqui assim, daqui, e projetaram diretamente para a Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Lá quem estava, estavam os pastores, líderes alguns, e o grupo de oração. Estão vivos as pessoas, estão a ouvir. Está a perceber? Então, eu não sou obrigado sobre uma verdade, dizer que não. Do hospital foi Esses levado. meus 53 anos que eu tenho não é para brincadeira. O apóstolo foi arrebatado, é isso. Fui levado diretamente, assim, pegaram-me daqui, diretamente projetado. Só que não me atropelaram nem nada. Então, neste percurso todo, quando eu fui projetado para ele, estavam líderes. Ou seja, Deus é tão organizado que colocou pessoas, testemunhos, não é? E um dos testemunhos também existe, tá? Para além daqueles, está lá, fundou uma igreja chamada Meia, está lá, um líder, o líder lá. O Luís também, Posse. sim, também libertou-me, não só, tem mais outras pessoas, para não enfocar nomes. São muitas pessoas envolvidas, ok? Que me libertaram, sabem que eu estava maluco, passei tudo isso, entrei no espírito de loucura. Então, essas coisas todas que eu estou aqui, eu estou-me a recordar, exatamente, por causa de dizer que, não é possível. Eu já não estou neste nível, ok? Massango, eu estou num nível em que eu preciso cada vez mais beber, cada vez mais aprender e trazer exposições que vão trazer uma transformação holística na vida das pessoas. O que é uma transformação holística? Através do meu testemunho, vai impactar as outras pessoas, como é que eu aceitei a Jesus Cristo, e vai contaminá-los de uma forma positiva. A transformação holística para mim funciona mais do que eu estar a dizer que é mentira, não é possível. Eu não estou para isso. Com todo o respeito. Sim. As verdades já tem pessoas e sabem, o que eu declarei vem em alguns sítios, alguns canais, então não preciso. Apóstolo. Sim. Estou a ver uma mão levantada do pastor Lino. Sim, profeta, apóstolo. Desculpa, falou muita coisa, é bonito. Sim. Sobre o último incidente, este de ressurreição. Sim. Existem. Quando é que foi mesmo? 2003, quando eu aceitei Jesus Cristo como único Salvador da minha vida. Há uma declaração da junta médica sobre isso? Eu estou a dizer, não vou levar tempo para poder coisa. Tem testemunhos sobre uma verdade. Sempre a verdade vem ao de cima. Obrigado. Senão vamos levar tempo. Tá bem. O segundo ponto. Por isso que eu disse que a pessoa é livre de ir para consultar, ir para não sei onde. Tá certo. Segundo ponto, só para sermos sucintos. Sim. É em relação ao que o colega queria provas sobre as declarações ditas, a como alcançarmos em algum sítio. Olha, por que estamos a dizer isso? Sim. Todo mundo quer ser autor de um livro que não escreveu. Exato. Por isso que falamos de veracidade. Isso. Verdade. Para se ver a veracidade, Sim. falou de vários campos da ciência. Sim. Existe aquilo que se chama objetividade. Correto. Temos que recorrer ao objeto Sim. de estudo. Existe Sim. este objeto de estudo. Sim. Então, volto a rebater. Sobre uma verdade, nunca existe uma mentira. Mas existem mentiras contra a verdade. O que é que eu quero dizer com isso? Estamos a debater ou não estamos? Então, se é algo que é mentira, não há nada que está em oculto para quem? Para Deus. Ele revela. Vai tocar em alguém há de vir testemunhar. É neste sentido. Por quê? Havemos de levar tempo, não é? Com coisas infrutíferas que não vão edificar aquilo que se pretende, o dia de hoje. É por isso que eu estou a dizer, não leve tempo com esse tipo de situações. Eu disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então você é livre. Porque senão vai dizer, traz lá, dá um top, traz lá, não sei. Não é para isto que nós viemos aqui. Nós viemos aqui, estamos com o público consumidor do outro lado, e você dá o testemunho, ele dá o testemunho, ou
vamos aqui expor alguma coisa diante do público. Quem vai avaliar, quem conhece a verdade, são aqueles que um dia ouviram a tal de declaração, acompanharam o historial do indivíduo, é neste contexto. Então, nós temos que ser um pouco cuidadosos, zelosos e prudentes em relação daquilo que a gente está a fazer. Estamos a falar com o público do outro lado. Muito obrigado. Em algum momento afirmou que tem algumas declarações Correto. para o nosso país. São quantas declarações? Neste presente momento, estou preocupado com o estágio da nação. E é isso que me põe um pouco perturbado. E é perigoso quando a gente mantém refém a mensagem de Deus. Yahweh. Consoante eu estava a dizer que foi estabelecido um número 15 no meio da nação. Mas não é um número tanto como numérico, mas é uma espécie de blocos, como se fossem rochas. 5, 5, 5, que dá 15. E cada bloco, ou seja, cada 5 blocos, vem um 666, que é o número da besta. Estes altares que foram estabelecidos aqui nesta nação Moçambique devem ser destituídos para sempre. E, na verdade, tudo que ocorreu, este evento que eu já havia declarado, consoante eu disse, depois, a verdade sempre vai aparecer. Então, eu estava a dizer que estou preocupado porque há anjos que estão aqui, um exército angelical já está aqui, nesta nação. Está a trabalhar 24 sobre 24 horas. Do norte, do sul, do oeste e do leste. O governo que Deus chamou ainda não está no poder. E muito breve, aqueles que não foram colocados, para não ferir sensibilidade, que têm consciência daquilo que estou a declarar, que não vem de mim, vem de Deus, estas pessoas já foram destituídas no mundo espiritual. Ok? Muito breve, tem uma mancha negra de sangue. Será num único dia a tomada de posse daquele que Deus elegeu, escolheu. Isso vai acontecer. Muito obrigado. Quem é esse aí que Deus elegeu? Não estou a perceber? Quem é que Deus Venâncio elegeu? Mondlane. Foi Deus que elegeu. Claramente, Venâncio Mondlane. Eu não conheço Venâncio Mondlane, não tenho uma relação com o Podemos, ou seja, quem for o partido, mas Deus escolheu Venâncio Mondlane. Obrigado, apóstolo Paulo. Passo agora para o pastor Xing. Pastor, comentário em torno dos pontos levantados. Muito obrigado. Acho que estamos a dar muita volta, esquecendo-se do tema. Estamos muito preocupados em nos defender do que realmente irmos aquilo que é o nosso tema. O que nós temos que ter em conta é que a Bíblia ela é clara. Pois embora exista várias formas de interpretá-la, cada pessoa faz uma hermenêutica, uma exegese que ela pode querer fazer. Mas a Bíblia ela não abre espaço para acréscimo nem para diminuição. Pois embora muita gente interpreta muito mal as coisas, quando o apóstolo Paulo disse que a letra mata, o espírito que vivifica, muitos acabam cometendo erros gravíssimos. Grave. Diz, não, eles querem mentir e depois não, é porque estão no espírito. Você diz a palavra, diz, não, isso é letra. O espírito que dá vida. Porque temos cada um hoje procura formas diversas, como disse aqui o apóstolo, que tem 1000 formas de ele falar com Deus. Mas se nós colocamos as 1000 formas dentro do crivo da palavra, será que essas 1000 formas vão passar ou não vão passar? Se não passar, o que ele vai dizer? Diz aqui, a letra mata, o espírito é que dá vida. Esse é o grande erro teológico atual, em que existe muita manipulação, muita invenção. Por exemplo, um exemplo muito claro, eu sei que muitos não vão gostar, cada um pode não me perdoar, mas é uma coisa verdadeira. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala de ordem no culto. Ordem, que tem a ver ordem no culto, ordem. A ordem é essencial. Mas a igreja atual não tem ordem. Perdeu a ordem. Você vai entrar num culto, por exemplo, num culto pentecostal, evangélico, não sei qual culto, mas num culto comum, normal.
você verá que a oração, você vê que há um momento em que as pessoas se pregam a palavra, depois as pessoas de pé. Chegou o momento de nós falarmos com Deus. E eu sei que aqui vou escandalizar. Eu sei disso que vou escandalizar, mas tenho que dizer. E as pessoas, além de orar, as pessoas têm um momento que dizem que não, agora eu estou no Espírito. Por exemplo, começam a rodar, a partir de cadeira. Não estou falando de demônio, estou falando no Espírito, que estou no Espírito. O Espírito Santo, numa igreja tão pequena, tão humilde, com 5, 10 cadeiras, ele vai se manifestar. Entra no crente, o crente vai ter que pular a partir de 5 cadeiras. Esse Espírito Santo que parte cadeira na igreja, eu sei que isso escandaliza. Mas temos que dizer que é verdade. Temos muita manipulação. Por quê? Temos o caso, você entra numa igreja, por exemplo, Paulo fala assim, se estiver na igreja, querem orar em línguas, ele coloca ordem. Vão dizer que não, é problema contextual. Sempre, quando uma coisa ataca, confronta, logo recorre ao contexto. Este é o grande problema de contexto, quando a Bíblia nos repreende, nos instrui, nós recorremos, não, aqui Paulo está falando especificamente para esta igreja, porque é rica em Zedom e não havia ordem naquela igreja. Atualmente a nossa tem ordem. Isso não queremos falar. Diz assim, se entrar uma pessoa, por exemplo, um descrente, enquanto todo mundo, o que ele vai dizer? Está edificado? Não está edificado. Como que vai, ao sair de lá, que aprendeu o quê? Nada. Paulo diz assim, se eu chegar com vocês, falar milhões de palavras em línguas estranhas, não fiz nada, só como uma lata que soa. Mas se eu chegar a falar em Xangana, em Ronga, em Bitonga, em Xisso, em Masso, as pessoas vão ouvir e vão dizer glória a Deus, amém, porque ouviram a mensagem. Então tem que haver a ordem, porque a manipulação ela anda com a desordem. As pessoas estão muito preocupadas com espiritualismo sem Bíblia. Estamos em um contexto em que agora sabe que ninguém pode questionar um ato metafísico. Ninguém pode questionar porque não é o Espírito que está em mim. Estou agindo sobre influência, não sou. Não, mas a verdade é que o Espírito Santo, quando entra em nós, não nos rouba a consciência. Ele é ordem. Porque vamos por o Espírito Santo entrou em mim, me tirou a consciência. Como que eu vou orar se não estou consciente? Pastor, como identificar uma profecia falsa e manipuladora? Vou aí mesmo. Então, vou aí. Por quê? Porque eu prefiro começar daqui onde eu estou, porque aqui é o centro de tudo. Porque muitos de nós líderes, sabemos que a única forma de manipular é inventar história de espiritualismo. De que eu sou espiritualista e estou no espírito. Então, quer dizer que quando a pessoa ora em línguas, já está no espírito. Quando ora em português, não está no espírito. Quer dizer que orar na carne é orar em português ou em inglês. Orar no espírito é orar em língua. Não. A Bíblia, ela é muito bem clara. O espírito é ordem. No livro de Atos, capítulo 1 ou capítulo 2, assim, eles estavam 120 homens reunidos a orar numa casa. E se veio sobre ele o Espírito como de fogo, como um vento de fogo. Entrou em cada um deles, cada um orava segundo o Espírito lhe concedia. E as pessoas que estavam fora da casa ouviam aqueles a orar em línguas, ouviam que eles ouviam aquelas línguas. Isso, como sendo esses homens judeus estão a orar, mas eu estou a ouvir em Ronga, eu estou a ouvir em Xisso, eu estou a ouvir em Masso, estou a ouvir em Bitonga. Por quê? Porque no livro de Marcos 16:15 assim, diz assim, idem, pregou o evangelho. E os crerem farão milagre e farão novas línguas. São para quê novas línguas? Novas línguas são para quê? São para a disseminação do evangelho. Ponto número 1. Novas línguas são para a disseminação do evangelho. Mas existem aquelas línguas que Paulo fala no capítulo 13 de Corinto. Diz que esse ninguém entende. Ele fala entre Deus, entre o homem e Deus. Mas esses são sujeitos à interpretação. O problema atual, nós oramos em língua, não interpretamos. 99,9, não sei quantos que há no mundo hoje que oram em língua, não interpreta as línguas. Então, o Espírito Santo está em falta. Porque diz que ele dá o dom de língua e dá o dom de interpretação. Quer dizer, na igreja onde se ora em língua, tem que haver
um intérprete. Mas nós aqui, passamos aqui na igreja de Moçambique, aqui, só oramos em língua, não há ninguém que interprete. Eu pergunto, são do Espírito? Ou esse Espírito é incompleto, ou está em falta? Pois o Espírito disse, dá, ele dá dom de língua, isso dá. Mas esse dom de língua anda com a interpretação. Então, como nós vamos manipular? Se eu chegar, por exemplo, onde está o meu irmão aqui, o irmão Lino, eu chegar, não ouviu nada, depois o Espírito está a me dizer, o Espírito está a me mostrar que você é assim. É assim como ele faz. Então o falso profeta, a primeira coisa que ele faz, ele cauteriza a sua mente. O que ele faz? Ele te bate psicologicamente. Ele inventa um ato espiritual para que vocês, esse aqui é do manto, esse aqui é do power, esse aqui é do poder. Por quê? Porque ele chega, quando chega, ele sabe que aqui tenho que fazer um ato espiritual, que as pessoas começam a orar. A voz aumenta, a voz sobe, começa aleluia. Isso é uma forma de introduzir uma manipulação. Então o crente emocional começa o quê? A sentir arrepio, a sentir frio. Então quando eu falo, por exemplo, já lhe bati, o Senhor está a me mostrar. O Senhor, pense, olha somente, na cadeia, quando José estava na cadeia ali, eles sonharam, tiveram um sonho. Então falam, José, eles começaram a preocupar, não, eu vou interpretar, mas no nosso tempo, assim diz o Senhor, meu irmão, eu vejo no Espírito, o Senhor a te levantar, daqui a 3 dias, meu irmão, o Senhor está me dizendo aqui, você voltará a servir ao faraó, o teu Deus, mas meu irmão, lembre de mim quando lá subir, porque tudo isso é uma forma de te chamar a atenção, e você diz, aleluia, eu recebo, papai, eu recebo. Não, a palavra de Deus deve estar patente. A profecia não se dá por vontade humana. Não tem culto de profecia, não tem culto profético, não tem. Nós não falamos quando queremos, ok, vou mandar um design, escreve lá, amanhã é culto profético. Quem que vai falar? É você. Essa palavra apanhou onde? Quem deu? Não, Deus é que fala. Quando você fala, ele vai dizer, meu filho, ele vai te revelar, vai te falar, meu filho, eu quero dar uma palavra assim, mas esta não é aquela, não, por exemplo, hoje, o que não, amém, profecia, quero concluir, quero terminar, profetizar é caro, riqueza, casamento, família, não é profecia, não temos isso, não passa do crivo da Bíblia. Não, então, isso faz parte das falsas profecias, manipuladoras. São manipuladoras, enganadoras, são emocionais, porque hoje os profetas, como aqui, nós temos problema do emprego, problema de fome, problema do casamento e problemas sexuais. Se eu for em qualquer igreja onde não me conhece, se eu chegar e pegar o microfone, dizer, o Senhor está a me mostrar que aqui é uma mulher, aqui é um homem que não dorme, sonha muito mal, a lhe perseguir, vem para aqui em frente, virão 5 deles. Se eu dizer que aqui há alguém que está a orar por um emprego, virão 20. Aqui está a orar por um casamento, virão 50. Aqui alguém está a orar. Então isso não é profecia. Aqui tem alguém que usou roupa íntima vermelha. Come on, pá. Isso não é sempre onde existe 100 pessoas, há alguém que usou uma roupa íntima vermelha, preta e branca. Isso não é profecia. É falar da parte de Deus uma mensagem, primeiro, para corrigir. 1, 2, para encorajar. 3, para chamar o homem ao arrependimento. João é o maior profeta de Deus. Por quê? Porque ele chamou o povo de Deus a voltar ao arrependimento a Deus. João não fez milagre. Como que João é o maior se não fez milagre? Diz que João não operou nenhum milagre, mas a palavra que ele nos pregou é a verdadeira. Então, Moçambique, repito, agora que Moçambique, no mundo, na África, na Europa, eu até agora, essa é minha palavra declarativa, de ordem, até agora, não é problemático eu afirmar que conheço um profeta. É problemático. Não conheço um. Até que
todos passem pelo crivo da Escritura e sejam aprovados. Pastor Xing, temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que profetizou tudo o que está a acontecer no nosso país. O profeta, o apóstolo, ainda vai aqui profetizar. Ele aqui vai profetizar. Depois, vamos colocar na umbrella da Bíblia. Se passar, será o primeiro que eu vou dizer aqui. Assim, Senhor, este é o homem de Deus. Porque todos que confirmaram porque foram ver. A Bíblia diz que em Antioquia os apóstolos, pela primeira vez, receberam o nome de cristão. Porque foram avaliados, não um dia, nem dois, nem três, foram sempre analisados. Depois chegou-se à conclusão, sim, Senhor, passaram do crivo das escrituras, são, na verdade, cristãos. Obrigado, pastor Xing. Estou a ver uma mão levantada do apóstolo Paulo, mas de uma forma bem rápida, apóstolo Paulo, passamos para o pastor Lino. E eu só queria citar, muito rápido mesmo, o 1 Coríntios 2, 14, que diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne-se bem tudo, ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou dar um caso direto meu, testemunho, né? Sobre uma verdade, tem testemunhos lá fora que podem confirmar. Eu não sei se lhe contei rapidamente que eu fui condenado 2 anos de cadeia. A minha pena termina daqui a 2 semanas. Saí por disciplina lá. Estava em Jamanguana. Antes de acontecer aquele fenômeno, eu estava em missão de serviço, eu estava como comandante de uma força, estava com 500 homens na altura, em 2023. E eu profetizei, eu disse, tudo o que vai acontecer aqui, quem vai ser sacrificado sou eu. Mas recebi ordens de pessoas que não posso dizer, eram pessoas superiores, para a gente escorraçar aquela população lá, ou seja, tirarmos aquela população. Eu dei ordem aos meus homens que era para tirarem ali a coisa, como é que chama? A população. Em 10 segundos eles tiraram. Mas no final do dia, tudo veio recair para mim. Eu já havia declarado isso. Eu tinha dito aos homens que, olha, eles estão a escutar muito, eu sei que assistem a este programa. Eu disse a eles, olha, o maior sacrificado serei eu. E foi o que aconteceu. A população virou, foi mentir no tribunal, foram, não sei, que foi uma coisa muito pesada. E foram mentir, dizer que não, quem fez foi aquele, apontar para mim. Acusaram várias coisas e fui condenado. Mas eu agradeço a Deus por uma única razão. É que no primeiro dia que eu piso na cadeia, curei malucos, curei não sei quantos, libertei a polícias, não sei, foi um avivamento muito forte. No primeiro dia? No primeiro dia que eu pisei na cadeia. Pisou na cadeia. Os polícias assistem, tem polícias que assistem lá na cadeia central. Eles são testemunhos. No primeiro dia, então, eles estão a acompanhar este programa. Eles assistem os seus programas, lá assistíamos, né? E no primeiro dia, foi quando eu disse, afinal, era necessário que acontecesse aquilo que eu havia profetizado. Porque Deus queria que eu viesse aqui para subir num altar que poucos fazem. Porque nós, os homens de Deus, falamos muito de Deus, falamos muito de evangelização, mas não vamos ao terreno, no campo real. Então eu precisava de ir para ali, para aquelas massas, para poder libertar aquelas pessoas. Foi uma missão muito dolorosa. Vi pessoas a serem suicidadas, vi muitas coisas. Mas dou graças a Deus, porque no primeiro dia, para além de eu ter libertado aquelas pessoas, combati um bom combate contra um senhor chamado Jamanguana, que era um espírito dali. Foi um combate muito. E tem pessoas também que estão aqui, que acompanharam tudo o que aconteceu. Está a perceber? Encontrou aquele espírito de Jamanguana? Foi um combate muito sério. Conseguiu destruir bater, exatamente. Porque o que é que ele faz? Faz ali, o que é que ele fazia ali? Ele ia para o portão e dizia, pá, não ananga, o tá suca soço, mas o tá engano. Ele assinava. Não volta mais, não sai mais. Não, sai e depois vais entrar. É o que acontece com muitos prisioneiros. Há muitos prisioneiros que precisam de ajuda ali. É por isso que muitos quando saem voltam a entrar, exatamente. Por causa daquele demônio. O apóstolo conseguiu destruir aquele demônio. Eu consegui, tive um combate cerrado contra Jamanguana diretamente. E naquele período que eu fiquei lá, pelo menos naquele período que eu fiquei lá, eu trabalhei muito, arduamente, em relação a esses aspectos. Então não quero aqui desenvolver muito, mas tem pessoas que são testemunhas, porque às vezes me acordavam 1 hora de madrugada no meu quarto, eu não chamo de cela. Jamanguana não é cadeia. O governo me perdoa, mas Jamanguana não é cadeia. O que é? Cadeia com sofá.
Cadeia com plasma? Cadeia com tapete assim? Não é cadeia. É um centro de reabilitação. Continuem assim, para mim é bom. Mas precisamos neste país cadeias que vão transformar as pessoas. Cadeia não tem droga. Não se fuma droga na cadeia. O resto não posso falar mais. Obrigado. Obrigado, pastor Paulo. Passo agora para o pastor Lino. Pastor, em algum momento questionou o apóstolo Paulo por ter ressuscitado? Por quê? Não, eu nunca tive dúvidas dos milagres de Deus. Só que estamos a viver num tempo de manipulações. Não, mas isso não é de hoje, é de 2003. Por isso que eu precisei que ele voltasse a dizer. Olha, não tenho dúvidas das experiências que Deus faz com as pessoas sobre a libertação, tudo bem. Aqui ninguém duvida do seu chamado. Que fique claro aqui, quando estamos a conversar, né? Ninguém aqui está a questionar se é chamado ou não. Só que tudo que for dito tem que se comprovar. Vamos trabalhar com um aspecto que aconteceu. Paulo prega na igreja de Bereia. Os bereianos ouviram, ok? Foram ler as escrituras. Onde é que está escrito o que Paulo estava a pregar? Volta a pregar na segunda noite. Tá bom. Na terceira noite é que dizem, o que você está a pregar é de Deus. Nós confirmamos o que você está a dizer. Nos últimos dias, impossível confirmar o que 99% dos profetas dizem. Impossível de confirmar. Tanto é que nem eles mesmos duvidam do que o profeta... Porque dia seguinte você lhes trazer, vão se contradizer eles mesmos. Espero que não seja o caso. Eu acho que ele é uma pessoa idônea e vai nos ajudar muito nos próximos dias. Espero que o que está a trazer, Pai, seja algo consentâneo. Não estamos a negar, não se está a entender, já me percebeu. Meu problema não é com o ministério profético. É a gente que está a aparecer aqui. Sabe, estamos a tirar credibilidade, Mação. Quando você para de algo, eu lembro, estava a trabalhar, estávamos a atender um paciente, desculpa, não vou mencionar onde eu trabalho. Então, de repente alguém ligou ao teu canal e o profeta Jack que tinha aquela, logo me mandaram, parei de intervir, não sei se está a entender, estou a fazer de uma forma cômica, a dizer que aquele maluco está ali, levou por aí, está a entender as pessoas. Qualquer situação que acontece no programa, algo bom ou o quê, as pessoas nos chamam a atenção porque deixamos alguma referência por acaso. E é um bom programa este. Mas também somos conotados na negativa. Não sei se estão a perceber o que estou a dizer. A minha preocupação é esta. Se está a nos dizer que fez algo, prove-nos. Não estamos a negar que você fez. Prova o que está a dizer. Para que você também não seja contado, é mais um este, que só... Quer dizer, todos os malucos desagam lá mesmo. Não queremos ser mais um dos malucos. Não, queremos ser dos poucos, da pouca areia que está aqui. Você sabia, irmão, que Deus não brinca com falsos testemunhos? Pode te matar, envergonhar na hora. Tá vendo? Eu, por exemplo, estou com Bíblia. Se eu for uma pessoa falsa, aqui mesmo, diante de uma sangue, Deus mata na hora para te envergonhar. Já fiz isso com várias pessoas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não eu quero nego, pastor. Sim. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, por quê? Sim. Há um tempo em que Deus estabelecia o temor, mas ele disse que nos últimos dias ele deixaria que o iníquo assentasse no trono. Este é o tempo para isso. É por isso que há profetas que já vieram, quantos disseram, se eu não for verdade, Deus me mata. Quando é que eles morreram aqui mesmo? Nenhum dia. Eles sabem que são falsos, mas já disseram várias vezes. E eles não têm dúvida do que tudo o que estão a dizer. De Deus não tem nada. O que eu estou querendo dizer é que o problema, e eles estão manchando o ministério profético porque aquilo é proposital. O diabo sai a ganhar em fazer o quê? Com que a igreja seja desacreditada. É um plano este diabólico. Cristo está para vir ressuscitar uma igreja qual? Por isso que o próprio Jesus disse na oração em Mateus 24, que se Deus não abreviar esses dias, achará, porventura, quando o Filho do Homem vir, fé na terra. As pessoas não vão crer mais. Como forma de gerir o nosso tempo, não sei o que está a acontecer, mas o nosso tempo hoje está a passar muito rápido. Está a passar muito rápido. Mas está muito bom. Deus te abençoe, continua com essa visão, pastor. Sim, como identificar falsas profecias e manipuladoras? Vamos começar pelas manipulações. As manipulações partem a partir do momento que eu chamo a atenção para mim. Todo manipulador
do manipulador puxa tudo para si. Eu fiz, eu vou fazer, eu vou provar, eu vou falar, eu cancelei, eu fiz. O manipulador, a atenção não é para Cristo, é para ele. Eu sou de Deus, eu sou dos poucos que Deus está a usar. Quer dizer, isso é manipulação. Você começa a perceber que é um teatro isso aqui. Ele sabe onde quer buscar. No fim de tudo isso, depois vai deixar o número e vai ampliar os seguidores. Isso é manipulação. Agora, falsas profecias. Falsa profecia é aquela que é baseada, soa bem no ouvido, mas nunca vai acontecer. Por exemplo, não quero descredibilizar ninguém. Todos nós, 90% de moçambicanos, sabem que estamos mergulhados no caos. Alguém aparecer a falar de caos esses dias aqui, está a aproveitar a ocasião. Não estou a dizer que não seja profético. Tem que ser claro naquilo que dizer e ser taxativo, trazer algo novo. Pastor, considerações finais, beijo e abraço em 30 segundos, por favor. Quero ser gratos a Deus pela oportunidade, agradecer, fiquei muito abençoado, apóstolo, o pastor Shin, foi uma... Os telespectadores dizem que estavam com saudades do pastor, muito querem obrigado. te ver de novo aqui no programa. Vamos marcar uma ação. Só queria lembrar que eu lancei meu livro intitulado A Minha Vez Chegou, para quem ainda precisar, tem a oportunidade de nos contactar. Muito obrigado. Pode deixar o contacto para adquirir o livro? Para adquirir o livro, não para profecias. 8482-46059. 8482-46059. Repetir, cremos em profecias, mas não em manipulações. Muito obrigado. Obrigado, pastor João Lino. Passo agora para o apóstolo Paulo. Apóstolo, ficamos sem tempo, infelizmente, mas os meus telespectadores gostaram do apóstolo. Correto, Acredito que vamos passar a estar juntos no programa, apóstolo. Correto. E peço para deixar considerações finais e uma palavra profética, se tiver, em 1 minuto e 30 segundos. Primeiro, eu queria abençoar a cada um de vós aqui e a televisão, porque esta televisão também ela precisa de alavancar, precisa de ir a outros patamares. Eu não gosto de coisas pequenas, gosto de coisas grandes. Gosto de cosmovisão. E segundo aspecto, uma chamada de atenção ao governo. Não se mistura maionese, chiguinha com jamo. Passar coisas de hindus, coisas de não sei quantos. Busca-se a um único Deus da criação, que criou os céus e a terra e todas as coisas nela existentes. Portanto, se as pessoas que neste presente momento se consideram estar no poder, devem repensar numa perspectiva mais direcionada a um Deus da criação do que coisas adicionais que podem comprometer um dia aquilo que são os seus planos de vida. Que Deus possa abençoar esta nação Moçambique e a tempo certo os governantes que foram chamados, eleitos para esta nação, estarão no trono. Deus abençoe os demais que existem, portanto, ao redor deste lugar e a nação dentro e fora de Moçambique. Muita paz e muita paz. E apóstolo, os telespectadores que gostaram do apóstolo, como é que podem encontrar o apóstolo? Eu tenho medo de dar o meu número por razões de segurança. Que aconteceram várias coisas. Eu andava com escolta na altura, agora estou mais fragilizado. Então... É melhor não deixar. Por razões de segurança. Mas podem contactar a si, qualquer coisa, depois não tem problema. Obrigado, apóstolo Paulo. Passo agora para o pastor Shin. Pastor, para fechar, por favor, olhando para o tema 2, considerações finais, beijo e abraço. Muito obrigado. Só quero deixar aqui claro, não estou contra as línguas, mas sim sou a favor da decência e da organização, tudo feito na ordem, com modestia, isso é muito bom. Então, dizer que toda a profecia que nós ouvimos na nossa igreja, vamos colocá-la sobre o crivo da palavra. Se ela passar, ela é profecia. Se ela não passar, não é profecia. Principalmente aquelas que animam os nossos ouvidos. Shalom Adonai, Deus abençoe ao meu povo de Nhamatanda, província de Sofala. Muito obrigado, um beijo à minha esposa, meus filhos e todos eles. Shalom.
Obrigado, pastor Xingo, obrigado, pastor Lino, obrigado, apóstolo Paulo, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa através do nosso canal de YouTube, também através da nossa página de Facebook, que é Frejocias Show. Nosso muito obrigado. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Frejocias. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.